Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria divina à nossa vida. Que o Senhor nos dê direção, que o Espírito de Deus nos guie para tomarmos as decisões certas, para caminharmos na luz divina e no destino que o Senhor tem para a nossa vida. Afasta, Senhor, toda a maldade do nosso caminho, toda a inveja, toda a contrariedade, tudo aquilo que estiver oculto. Nós te pedimos, revela, Senhor, que nenhuma injustiça prevaleça contra a nossa vida e oramos, Pai, para que o Senhor dê força sobrenatural a toda pessoa que está aqui nesse propósito de oração. A Tua palavra diz no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nos dá essa força, que a unção fortalecedora do Senhor esteja sobre a nossa vida. Todo aquele, Pai, que está passando por um momento de dificuldade, que está num processo ou que está até mesmo num leito de hospital, eu oro para que o Senhor dê força a essa pessoa. E também oro, Senhor, para que essa oração ela venha chegar às pessoas certas, aos lugares certos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que alegria estar aqui junto com você nesse propósito de oração. Peço a você que está entrando aqui, já deixa a tua curtida nessa oração e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Tem muita gente que está aguardando pelo teu compartilhamento, pela tua bondade, pela tua generosidade. Por isso, pega o link dessa oração e manda para eles agora. Deus me disse, antes de começar essa oração, que eu precisava orar para que Ele lhe desse forças. Tem muita gente que está me escutando e que precisa de forças renovadas. E eu quero dizer uma coisa para você que está orando comigo aqui todos os dias, não para de orar. O diabo quer tirar você da oração. O inimigo, ele intenta colocar um desânimo no nosso coração, colocar uma dúvida na nossa mente ou até mesmo nos atrapalhar com distrações, com muito trabalho, com muita coisa e fazer com que deixemos de lado aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Esse propósito, Deus colocou no teu caminho. Amém? Você entende isso? Que esse propósito de oração foi Deus que colocou no seu caminho? Exatamente, é com você que eu estou falando. Você sabe que Deus tem me colocado como um intercessor na tua vida, para que eu interceda por você, para que eu lhe dê direção, para que eu lhe ajude. Então você tem que entender, foi Deus que colocou para que você seja abençoado, para que tenha a sua vida mudada. Muitas vezes Deus nos apresenta pessoas e a gente pensa que, sabe, é só mais uma pessoa na nossa vida. E na verdade aquela pessoa pode ser uma resposta de Deus para você, uma resposta de uma oração, uma resposta que essa pessoa carrega, que vai te abençoar e que vai mudar a tua história. Eu quero começar dando um testemunho aqui para a glória de Deus. Eu recebi o testemunho da Maria Sônia e ela escreveu assim: participo das orações das 6 e das 18 horas. Minha neta já estava há 1 ano tentando engravidar e eu intercedia por ela junto com o Senhor. Graças a Deus, ela engravidou no mês de junho. Estamos felizes, só gratidão, meu Deus. Gratidão pela sua vida, seu ministério e sua família. Que Deus te abençoe, Maria Sônia. Deus abençoe também a tua neta. E eu fico feliz, mais uma mulher grávida aqui para a glória de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E se tem alguém que está me escutando, que deseja muito ter um filho, faz uma campanha aqui de oração. Fica 7 dias, 14 dias orando junto conosco. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque não dependo, sabe, do meu poder para isso acontecer. Nós dependemos do poder de Cristo Jesus, do poder da palavra. E eu sei, Ele vive, Jesus vive,
Amém? Então, eu convido você a colocar a sua fé nele, participar da campanha junto conosco e essa oração, essa corrente profética de oração aqui vai abençoar a tua vida, com certeza. Amém? Em Provérbios capítulo 4, verso 3 ao 5 diz: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Nós precisamos dessa sabedoria divina. E uma das coisas que nós temos que entender é que a nossa vida tem que ser uma vida de propósito aqui nessa terra. Entende isso? Que a sua vida tem que ser uma vida de propósito. Por que Deus vai te dar influência, dinheiro, poder, acesso, empresa, família e tantas outras coisas apenas para você desfrutar aqui nessa terra? Não. Deus te dá, sim, para desfrutar, mas também para você cumprir um propósito. Nossa vida tem que ter um propósito. A riqueza, se ela for só para guardar, se ela for só para investir, se ela for só para gastar em nossos deleites, ela é uma riqueza sem propósito. Tudo que Deus te dá, Ele te dá com um propósito. Você não tem acesso a algumas coisas sem um propósito. Algumas pessoas passam a vida inteira trabalhando, investindo, construindo, fazendo, mas esquecem que tudo que Deus deu foi por um propósito. Eu tenho que entender que a influência que Deus me deu, o acesso às televisões, o acesso à vida das pessoas através das redes sociais, através dos meus livros, tudo isso é por um propósito. Eu estava lá em Roma, como eu disse para você, eu fiquei enfornado num quarto de hotel por causa do fuso horário, por causa das minhas lives, e chegou um dia, sabe, que eu estava muito triste, porque eu queria estar com os meus filhos, aproveitando, tive que pedir para o meu irmão auxiliar eles e levar eles para cá e para lá, e ao mesmo tempo o Senhor falou ao meu coração que eu estava ali por um propósito. Eu estava ali por um propósito. Ou seja, às vezes a gente pensa que está num lugar para desfrutar e Deus te leva para um lugar não é para desfrutar. Deus te leva para um lugar para servir, para interceder, para ver uma realidade, para abençoar a vida de algumas pessoas. Eu entendo da seguinte maneira: muitas vezes Deus nos leva a um lugar apenas para abençoar uma pessoa. Tem coisas que às vezes a gente não entende o propósito de Deus, o caminho do Senhor. É bem como a Bíblia diz: os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos. Quando o Senhor me levou para Santa Maria, eu pensava que, sabe, eu iria morar ali novamente, mas Deus me deu só um tempo ali e me disse: sirva a igreja até novembro e você já cumpriu o seu papel aqui. E às vezes as pessoas não entendem que Deus muitas vezes nos conduz a um lugar ou nos dá certa oportunidade justamente para que nós venhamos cumprir uma missão e nos retirar. Se você olhar para o ministério de Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério. Com 30 anos ele começou o seu ministério e morreu com 33 anos e meio. E a Bíblia diz que sempre que Jesus falava em morte, os discípulos dele diziam: não, o Senhor não fala isso, o Senhor não abençoa. É claro que eles não queriam perder Jesus, eles queriam que Jesus estivesse ali, que Jesus envelhecesse com eles, sabe? Mas Jesus veio para cumprir um propósito. Ou seja, a nossa vida tem um propósito. Jesus, até isso é uma coisa que muito me impacta, porque quando a gente pensa assim, 3 anos e meio, e até hoje nós falamos de Jesus, mais de 2 bilhões de pessoas servem a Deus nesse mundo por causa de Jesus Cristo. 3 anos e meio que marcou gerações, que marcou eras, que marcou reinos,
que marcou nações, que marcou a vida de pessoas. Quem é que consegue, sabe, cumprir o seu propósito em 3 anos e meio? Jesus consegue. Ele foi o único que conseguiu. Muitas vezes a gente leva 30, 40 anos para cumprir o nosso propósito aqui nessa terra. Às vezes não consegue cumprir, morre deixando um monte de coisa pendente para fazer para Deus. Mas eu quero que você entenda isso, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te entrega é por um propósito. Você tem que compreender o propósito que o Senhor, Ele conduz você, o propósito, sabe, dele com você num lugar, o propósito de você estar trabalhando num lugar, o propósito de você ter acesso a certas pessoas, tudo tem um propósito. Você sabe que eu oro hoje, eu tenho uma oração comigo hoje. Sabe qual a oração que eu faço? Eu digo, Senhor, não me deixa perder tempo. Porque tem reuniões que a gente tem. Muitas vezes eu dou muito conselho, eu dou mentoria para pessoas. E às vezes, sabe, eu pergunto para Deus, Senhor, qual que é o propósito de eu ter ficado aqui tanto tempo com essa pessoa? Qual que é o propósito de eu participar desse evento? Qual que é o propósito de eu ter entrado nessa reunião, de eu ter entrado nesse negócio? Eu quero que você entenda, se algo não tem propósito de Deus, não coloque seu pé lá. Não coloque seu pé. Deus te deu essa empresa com propósito. Por isso, veja bem se você deve vender ela ou não. Deus te deu filhos com propósito. Por isso você não pode ignorá-los. Deus colocou uma pessoa maravilhosa para você casar. É por isso que você tem que cuidar do seu casamento, porque esse casamento tem um propósito. Tem gente que tem o seguinte pensamento, não, se estourar, deixa que estoure, se quebrar, deixa que quebre, se não der certo, não deu. Simples assim? É simples assim para você? Entendendo que tudo que Deus coloca na nossa vida tem um propósito. Deus coloca pessoas na nossa vida por um propósito. Eu conheci pessoas maravilhosas, sabe, ao longo da minha caminhada, e essas pessoas, eu vi propósito na vida delas, de conhecê-las, de ter acesso a elas. Agora teve gente que não viu propósito, muitas vezes, do relacionamento seu com ela e acabou lhe rejeitando, acabou lhe ignorando e perdeu. Teve perdas. Por isso, você tem que gravar isso. Tudo que Deus te dá é por um propósito. Eu já falei na oração da manhã que eu fiquei muito feliz de ver moradores de rua assistindo o meu programa ali onde, não sei se era estação, se era rodoviário, o que era, mas estava ali, estava cruzando às 5h45 da manhã na TV Bandeirantes. Eu fiquei feliz porque eu vejo o propósito nisso. Há alguns meses atrás, uma mulher veio até a igreja e ela disse que estava desesperada da vida, então ela ligou a TV, ela tinha virado à noite sem conseguir dormir. Então, sabe, trocando de canal, procurando alguma coisa, ali estava o programa, Deus falou com ela, ali ela restaurou a vida dela, porque Jesus entrou na vida dela. Então, eu tenho que ver propósito nas coisas, eu tenho que ver propósito. Toda vez que eu quis parar com a TV, Deus disse para mim que não. Quando Ele disser sim, pare, é porque Ele tem um propósito que eu devo parar, mas até Ele não dizer pare, eu tenho que continuar, porque existe um propósito. Então, Deus nos apresenta pessoas com propósito, nos leva a lugares com propósito, coloca coisa na nossa vida por propósito, e nós temos que ter ouvidos para discernir, sabe, os porquês de Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa para trabalhar aqui na minha casa? Essa pessoa é crente, essa pessoa aqui serve a Deus. Por que Deus trouxe essa pessoa aqui? Por que Deus apresentou? Por que essa pessoa não deu certo aqui? Tem propósito, por que não deu certo? Tem gente que é só uma temporada na tua vida. Tem gente que vai cruzar por você que nem um raio, sabe? Vai ser rápido a estadia dela na sua vida, mas tem propósito. Tem propósito. Ou você está ganhando, ou você está aprendendo, mas tem propósito. E esse é o discernimento. E
Sabe, esses dias uma pessoa muito próxima de mim teve uma perda financeira assim, muito considerável. E estava abatido, estava triste, estava cabisbaixo e veio me procurar e disse, olha, o golpe foi grande, perdi quase tudo. E eu disse assim, veja um propósito nisso. Aí você diz assim, como ver um propósito numa perda financeira? Tem coisas que você ganha, você lucra, você sabe ver como investimento. Agora tem outras que você tem que aprender. É Deus te ensinando. É Deus mostrando que as tuas emoções não podem falar mais alto do que a direção de Deus. Você não pode caminhar pelas tuas razões naturais, porque você pode cair, você pode ter problema. Então, confie em Deus. Obedeça a direção de Deus, porque o homem pode estar errado. E comecei a ministrar no coração até ele entender que, às vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que acontecem por um propósito. Deus permite. É que nem, sabe, hoje pela manhã eu falei que tem coisas que Deus não tira da nossa vida porque Ele está tratando em nós. Então tem processos que estão acontecendo na nossa vida que Deus está querendo te lapidar. Isso está acontecendo por um propósito. Deus está permitindo que essa venda não aconteça, porque se ela acontecer hoje, talvez hoje você perca tudo aquilo que chega nas tuas mãos. É por isso que eu acredito que antes de um plano dar certo, aliás, antes de algo dar certo, tem que ter um plano, certo? Porque tudo tem que ter propósito. Até para o dinheiro que vai chegar na tua mão tem que ter propósito, senão você gasta desenfreadamente. E dinheiro é uma coisa assim, que se você não age com ele com propósito, você torra todo ele. Dinheiro vai rápido se você não sabe administrar, se você não trata ele como propósito na tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, espero que o Espírito Santo tenha falado com você. Ele falou aí que o que Ele te entregou, escute bem, o que Ele te entregou é propósito. Então, não haja pela emoção, haja por direção, porque tudo que você tem por um propósito. Se Deus está te dando grande riqueza, Deus está te dando grande riqueza com propósito. Sabe, não tenta fazer malabarismo aí com o propósito de Deus que Ele colocou na sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque que nós temos declarado aqui. Amém? Quero pedir a você que está aqui junto comigo, que você deixe sua curtida nesse vídeo, deixa aí o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. E peço também que você ative o sininho aqui, as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube, ele avise você, ok? Também quero pedir que você compartilhe agora com 7 pessoas, porque você está aí por um propósito. Você está aí por um propósito. Você está aqui nessa oração por um propósito. Existe algo divino de você estar aqui. Existe um propósito do Senhor. Por isso, compartilhe, mande aí para 7 pessoas, você vai ser usado por Deus hoje. Amém? Enquanto eu declaro Salmos 91, escreve aqui nos comentários, escreve a nossa frase profética: Senhor, dá-nos sabedoria. Amém? Dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, 9 da manhã, Santa Ceia, eu vou falar sobre direção de Deus. Eu convido você a estar com a gente, vou fazer uma oração especial por você. Amém? Lhe convido a estar. Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar pela sua vida. Coloca aqui nos comentários teu desafio, a direção que você está buscando da parte de Deus. Amém? E nós vamos orar. E eu tenho um convite especial para todos vocês que estão aqui nessa oração e todos que vão assistir depois também. Amém? Todos que vão assistir depois dessa oração. Eu queria fazer um pedido para vocês. Amanhã é 1º de agosto. É o primeiro dia do mês. E todo primeiro dia do mês eu faço uma oração de consagração pelo mês. Eu quero pedir a você, esteja ao vivo comigo amanhã. Esteja ao vivo comigo amanhã, às 6 horas da manhã, aqui. Coloca teu relógio para despertar, até você que assiste a oração depois ou durante o dia. Eu sei dos seus compromissos, eu sei que todo mundo tem uma vida agitada, mas eu gostaria de fazer um ato profético, um ato de fé. E eu convido você a estar comigo amanhã, 6 horas da manhã. Amém? Ao vivo aqui, ao vivo. Nós vamos começar às 6h07 a oração e eu aguardo você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Ti sabedoria, direção, favor. Sabemos que Tu és o Deus que mostra o caminho. Todo aquele, Pai, que está numa encruzilhada, todo aquele que precisa de uma direção, fala com ele. Seja através de um sonho, de um profeta, de uma revelação, de uma impressão no Espírito, de uma pregação, ou usando até um desconhecido. Fala com essa pessoa. Senhor, nós oramos para que ninguém fique sem resposta. Ninguém fique sem uma direção de Deus. Que todo mal contra a vida dessa pessoa cesse agora. No nome de Jesus Cristo. Eu oro quebrando agora completamente toda a influência do mal contra a vida dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios, projetos e sonhos. Eu oro para que toda ação contrária do inimigo seja desfeita. Que o Senhor dê saúde a essa pessoa, que o Senhor dê força, que o Senhor dê alegria, que o Senhor dê ânimo a ela. Eu oro, Senhor, para que seja quebrado toda obra de inveja, toda obra de maldade, de injustiça, tudo aquilo que vem contra nossos filhos. Senhor, para tentar enganá-los, para tentar desvirtuá-los do caminho, que o Senhor afaste o mal, as más companhias, a gente má, a obra do caçador dos nossos filhos. Eu oro também pela saúde dessa pessoa e oro para que haja cura total e completa. Jesus, Tu cura. E eu oro pela cura total dessa pessoa. Essa mulher que não consegue engravidar, eu oro pelo milagre na vida dela, pelo milagre na vida do marido dela. Eu oro também para que todo tumor, todo câncer, todo problema no sangue, todo problema nos ossos, todo problema na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder de maravilhas de Jesus Cristo. Eu oro para que haja cura total, restauração total. Senhor, também oro para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito e traga paz. A paz de Deus enche essa vida, a paz de Deus enche esse lugar. Senhor, derrama do Teu favor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E eu convido você a estar junto comigo amanhã, às 6 horas da manhã. Deus te abençoe. E até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E Senhor, estamos hoje aqui no nosso primeiro dia de jejum e de oração, crendo que o jejum e a oração
são chaves mestras para o impossível. Te pedimos, abre para nós a grande porta. Oramos no nome de Jesus para que haja livramento, para que haja proteção, para que haja avanço, para que haja prosperidade e não nos falte direção em nossa vida. Senhor, tira do nosso caminho todo tropeço. Tira do nosso caminho tudo aquilo que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para tentar nos tirar do propósito. Apresentamos a Ti todas as áreas da nossa vida e aonde estiver algo travado, aonde estiver algo impedido pelos homens, nós oramos agora para que haja um avanço sobrenatural, para que haja um rompimento no nome de Jesus Cristo. Senhor, apresentamos a Ti a nossa vida, os problemas que conhecemos e as situações que não conhecemos. E oramos para que o Senhor esteja guiando os nossos passos na luz do Teu Espírito Santo e da Tua santíssima e poderosa palavra. Amamos o Espírito Santo e damos bem-vindo à Sua presença gloriosa aqui nessa oração. Senhor Jesus, toque-os com Teu poder, toque-os com a Tua glória, remova a enfermidade deles, a dor deles, a depressão, o medo. E sim, invocamos o nome de Jesus Cristo aqui nessa oração, porque a Tua palavra diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, só Tu salva, só Tu liberta, só Tu muda, e nós invocamos o nome de Jesus aqui agora. Graças, Jesus, graças, Jesus. Deus te abençoe, que alegria estar aqui com você nessa noite, compartilhar uma palavra profética, uma palavra de vida. Eu sei que Deus vai falar contigo hoje aqui. Amém? Vamos declarar a nossa declaração profética para essa semana. Escreva aí nos comentários, Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus, eu estou orando isso por você e para mim. Porque só Deus para abrir certas coisas para a gente. Só Deus. Deus já me abriu muitas portas na vida. Mas eu sei que Ele pode me abrir portas ainda maiores, muitas vezes maiores. Eu tenho convicção no que Deus faz. Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele tem o poder para isso. Você crê? Faz esse jejum conosco, 14 dias. 14 dias de oração e jejum. E para quem está entrando agora pela primeira vez aqui na oração, se você puder jejuar conosco e está ok com a sua saúde, jejue com a gente. Agora, se você não puder, só ore. E quem tem dúvida sobre se pode jejuar ou não, procure seu médico e depois você jejua. Ou só ore conosco aqui. Eu entrei num jejum, tá? Por 2 semanas, sem pão e sem doce. 2 semanas, que são os 14 dias esse propósito. Se Deus te tocar de fazer, faça. Se não, só ore conosco aqui. Amém? E eu quero começar com o testemunho da Poliana. Ela escreveu assim: a paz do Senhor. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Acompanho o Senhor há mais de 2 anos e hoje venho contar o meu testemunho. No ano passado eu descobri que estava com descolamento de retina nos 2 olhos e precisei fazer uma cirurgia com urgência, pois havia risco de perder a visão. Consegui fazer a cirurgia, mas em um dos olhos não ficou bom. Voltei ao oftalmo, ele fez os exames e me disse que eu precisaria de uma nova cirurgia, pois havia ocorrido outro deslocamento. Isso foi no começo deste ano. Eu fiz a cirurgia novamente no olho esquerdo, aparentemente estava tudo bem, mas de repente comecei a enxergar tudo embaçado. Foi então que peguei firme nas orações e Deus me curou. Para a honra e glória do Senhor, agradeço pelas orações e pelo aprendizado. Deus abençoe sua vida e seu ministério. Sou sua intercessora e ainda tenho um grande sonho de participar da escola de profetas. Que maravilha! Glória a Deus! Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Que bonito seu testemunho, Poliana. Eu creio nisso.
Eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Amém? E eu quero hoje compartilhar com cada um de vocês uma palavra que está em Êxodo capítulo 4, verso 10. E escute isso, porque Deus pode falar com você aqui nessa palavra. E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. Compartilhe com 8 pessoas. Se não é inscrito no canal, te inscreve agora, porque só vai fazer bem para você acompanhar as orações aqui. Amém? E uma outra coisa importante também, tem um sininho aqui, que se você ainda não ativou as notificações, ative, para que toda vez que eu entrar ao vivo, você receba um aviso do YouTube. É gratuito, tá? Mas tem que clicar no sininho aí e ativar as notificações. Diz assim o verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, diga assim comigo, vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Moisés estava recebendo um chamado para a vida. Deus estava chamando ele para um propósito muito maior que ele havia imaginado. Só para você ter uma ideia de como estava a vida de Moisés, ele estava já há 40 anos fora do Egito. E ele era um fugitivo, porque ele acabou matando um homem, fugiu para o deserto. E cuidando dos negócios do sogro, cuidando daquelas ovelhas, aqueles animais, o Senhor o chama. A Bíblia diz que ele teve uma visão de uma sarça que não se consumia e pegava fogo, enfim. E quando Moisés se aproximou para ver por que aquela sarça continuava a pegar fogo, diz que o Senhor falou com ele. E o Senhor estava o chamando para ele retornar ao Egito e libertar o povo que estava já há 400 anos na escravidão. E Moisés, então, depois de receber sinais de Deus, depois de ouvir a voz de Deus, Moisés disse: Senhor, eu não sou eloquente. Os meus lábios e a minha boca, ela é pesada. Provavelmente Moisés tinha um problema de dicção, um problema na fala. E o Senhor disse para ele: Moisés, não fui eu que fiz a boca do homem, a língua do homem? Será que eu não posso curar você? Será que eu não posso destravar essa limitação que você tem? Porque uma coisa que nós temos que entender aqui é que todos nós temos crenças limitantes. E o problema da crença limitante é que você não consegue viver a plenitude do seu propósito com o excesso de crenças limitantes. As crenças limitantes impedem você de começar algo, de terminar algo, de entrar no novo projeto, de recomeçar. Sabe, eu falei um pouco sobre isso na oração da manhã, que as crenças limitantes, elas, além de serem um limitador na vida da pessoa, elas também impedem a pessoa de viver o que Deus tem. Eu tinha uma limitação muito grande na minha vida porque eu pensava assim que era impossível eu escrever um livro. Era impossível. Mas Deus me mostrou que nada é impossível para Ele. Eu achava que era impossível fazer um evento em outro país. Eu já faço evento em vários países do mundo. Ou seja, a impossibilidade humana não é para Deus. Deus tem o poder de quebrar as limitações. Se você é uma pessoa tímida, se você é uma pessoa que tem uma memória curta, se você é uma pessoa, sabe, que tem a vontade de fazer as coisas, mas que você se sente desabilitado para aquilo, incapaz, limitado, saiba que isso tudo está aí dentro da sua alma, travando você. Porque Deus,
Quando Deus coloca um desejo em nós, em algo, isso não é, sabe, por acaso. Esse desejo é um sentimento colocado por Deus, de que é possível sim você fazer coisas grandes. É possível sim você cumprir o seu propósito, você cumprir o seu chamado. Mas as crenças limitantes, elas dizem, eu não posso. Moisés lembrou, sabe, enquanto ele estava ouvindo Deus falar, ele lembrou da sua limitação. Todo santo dia eu lembro das minhas limitações. Mas, por um outro lado, eu lembro que quem vai me capacitar é Deus. E já teve coisas que Deus me usou e que eu digo, como que isso aconteceu? Eu não tinha como acertar dessa maneira, mas Deus faz além. Deus faz mais. Deus faz, sabe, com que você saiba o que falar na hora certa, dando um conselho de sabedoria, ministrando de uma maneira poderosa, porque o Espírito Santo na nossa vida, ele pode sim nos capacitar a romper com as limitações naturais, a ir além, a ir mais do que natural, atravessar as fronteiras da impossibilidade e chegar no lugar aonde Deus tem para a nossa vida. Essa semana, as minhas lives das 9 horas da manhã, toda semana eu estarei falando sobre crenças limitantes, porque eu acredito, eu preguei isso lá nos Estados Unidos, que as crenças limitantes, elas podem inclusive roubar as promessas de Deus na tua vida. Aí você diz assim, não, mas Deus tem que cumprir a promessa de qualquer jeito. Você tem que entender uma coisa, assim como eu tenho que estar pronto para ouvir, eu tenho que estar pronto para ser usado. Eu tenho que estar disponível. Eu já vi pessoas que por causa da timidez, por causa do medo, por causa, sabe, daquele sentimento de rejeição que eles têm, eles deixam de acessar o que Deus tem para eles. Eles deixam de viver o que Deus tem para eles porque eles se fecham, sabe, dentro de um mundo de travas, dentro de um mundo onde tudo diz para ele que ele não pode, que ele não consegue, que é difícil. Sabe aquele pensamento? Isso é difícil de eu conseguir. Isso é impossível de dar certo. Ou seja, tem tanta crença na mente da pessoa e ela tira Deus da equação. Ela tira Deus da conta. Ela não consegue, sabe, colocar Deus para dentro daquela situação que ela está vivendo. É por isso que você tem que pedir ao Espírito Santo, para o Espírito Santo lhe mostrar, sabe, onde estão as limitações da sua vida e começar a orar por isso. E não apenas orar, mas se posicionar, ter atitudes para que você possa quebrar isso. Eu conheço muita gente que é muito envergonhada e ela pensa assim, eu não vou ser bem aceito pelas pessoas, eu sempre fui rejeitado, eu sou uma pessoa simples assim, então eu não posso estar com essas pessoas que têm mais recursos, com essas pessoas que são mais importantes, e ela vai interiorizando todos aqueles sentimentos, então ela deixa muitas vezes de ir a um evento, ela deixa de estar com algumas pessoas, ela deixa de participar de algumas reuniões, porque dentro da cabeça dela, ela não é digna. Ela não está, sabe, no nível daquelas pessoas. Ela não está no nível, então ela acha, sabe, como eu não estou no nível, eu não vou ir, eu vou ficar de longe, eu vou só observar. Tem situações que Deus não quer que você apenas seja um observador, Deus quer que você seja o protagonista. Deus quer que você transborde, sabe, a sabedoria que Ele te deu, o conhecimento que Ele te deu, as direções que Ele colocou na sua vida. E um detalhe, você carrega soluções que para muitos que estão ao seu redor, eles não têm essa solução, mas você carrega porque Deus coloca dentro de cada um de nós chaves. Chaves que vão ser usadas por nós e chaves que nós vamos entregar a outras pessoas. Porque somos recompensados também pelos problemas que a gente resolve.
Então você tem que entender, existe um propósito muito maior. Moisés tinha limitações. Ele tinha limitações, mas ele estava diante de alguém. Ele estava diante de alguém que podia remover essas limitações completamente da vida dele para usá-lo para o propósito. E olha o que Deus disse aqui para ele: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Olha o que Deus disse para ele. Vai! Vai! É como se Deus estivesse dizendo: saia desse lugar que está travando você, Moisés. Vai! Moisés, vai! Porque eu vou te capacitar. Eu vou usar teu irmão Arão. Eu vou fazer na tua vida com que tuas palavras não caiam por terra. Você entende? Você entende aqui o poder que Deus ele tem e que ele pode destravar. Deus deixou isso registrado para dizer a mim e dizer a você que ele criou a boca do homem, ele te criou e ele pode remover qualquer limitação que você tem. Qualquer limitação. Olha que poderoso é isso. Deus pode remover qualquer limitação que você tem. Por isso, creia no Senhor e na força do seu poder. Amém? Eu deixo essa instrução, eu deixo essa palavra para você agora, em nome de Jesus Cristo. E eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também dar alguns anúncios aqui muito importantes. O primeiro é que nós vamos ter uma conferência dia 11 e 12, a conferência A Cura, vencendo as limitações, as crenças limitantes. Vai estar comigo Thiago Brunet, vai estar comigo Mac Anderson e outros. Vai ser 2 dias, onde nós vamos ter várias ministrações. Isso vai ficar gravado dentro da academia aqui no Global. E você não pode ficar de fora. São 2 dias extraordinários, onde você vai destravar para o seu propósito. Quer participar? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da academia. Então, se você não é aluno da academia, essa é a oportunidade. E um detalhe importante: quem adquirir meu novo livro vai receber um cupom. E esse cupom você vai depois usar, você vai entrar em contato com a minha equipe para que você, por 3 meses, você tenha desconto dentro da academia aqui no Global. Tá? É um presente para quem adquirir o meu livro novo, Café com Jesus. Esse devocional incrível aqui, tá? Que vai te abençoar. Você pode adquirir nosso devocional através do meu site www.vinicius7.com.br. E um detalhe, quando adquirir, não adquire um só, adquire 2, 3 para você dar de presente também para sua família, para os seus amigos. Eu tenho amigos empresários que adquiriram o meu outro livro, Café com Jesus, para dar de presente para os seus colaboradores, para os seus clientes, para os seus fornecedores. Então, essa é a oportunidade de você ser abençoado e abençoar também, tá bom? E essa semana eu estarei dia 8 em Passo Fundo, dia 9 em Panambi, Rio Grande do Sul, e dia 10, domingo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Estarei em 3 cidades. É o Tour Profético Sul. Nesses 3 lugares eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. Olha que tremendo. Nesses 3 lugares eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. E vou transmitir também no meu canal. Agora, você que gostaria de estar presencialmente junto conosco, também vou levar o nosso livro, tá? Vou levar nesses 3 lugares e vai ser incrível. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, você que é do Rio Grande do Sul, esse final de semana, 3 dias no Tour Profético Sul. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, eu quero pedir para você, escreva aqui nos comentários: Deus me abra uma grande porta. Escreve aí: Deus me abra uma grande porta. Nós estamos orando, amém? Para que Deus nos abra portas, para que Deus traga proteção, livramento e outras coisas. Mas essa é a nossa declaração profética. Quero pedir também que você compartilhe com 8 pessoas agora essa oração. Você pode fazer isso, amém? Mande aí para 8 pessoas. E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje, amém?
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Preciso também da oração dos irmãos e dos amigos que me acompanham. Eu tenho programa de televisão de segunda a sexta na TV Bandeirantes, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Preciso da oração de vocês. Amém? Esses programas de televisão têm abençoado a vida de muitas pessoas, mas eu preciso que você ore pela minha vida, pelo meu ministério, que você ore pelos programas de televisão. Amém? Porque o combate espiritual é real. Contra esse mover de oração que Deus tem feito. O combate espiritual é real. Então eu preciso das orações dos irmãos. Orem por mim, orem pela minha casa. Orem por tudo que Deus colocou nas minhas mãos para que o Senhor multiplique, para que o Senhor abençoe. Amém? Porque precisamos. E sempre que lembrar, nos apresente também em oração. Amém? Muito obrigado, desde já, e que Deus te abençoe. Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nesse propósito de oração. E nós oramos para que o Senhor nos abra a grande porta. Oramos também por livramento, oramos por proteção, oramos por direção de Deus à nossa vida. Que nunca nos falte, Senhor, palavra, que nunca nos falte direção. Que o Senhor guie os nossos passos e afaste de nós, Senhor, a maldade, a obra do caçador, o laço do passarinheiro, a arma forjada, a obra do acusador. Declaramos por terra todo tipo de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, de fofoca, e pedimos a Tua proteção. Senhor, cobre com o Teu sangue toda a nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, nosso casamento. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Abençoe negócios, abençoe empresa, abençoe contratos, abençoe clientes. Oramos em nome de Jesus também para que o Senhor leve embora toda a ansiedade, toda a dor, toda a angústia, todo o trauma. Oramos, Pai, para que a paz de Deus venha sobre a vida dessa pessoa. Oramos para que toda enfermidade física ou emocional renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. Que a Tua mão, Senhor, seja sobre essa pessoa. Toque-a com Teu poder, Espírito Santo de Deus, e mova com Teu poder a vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção. Oramos também, Senhor, para que o Senhor libere bênçãos que nem sabemos, ó Deus, que o Senhor tem para nós. Nos mostra, nos revela e nos conduza a essas bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Eu peço um milagre para a vida dessa pessoa. Eu peço, libera do Teu poder e do Teu sobrenatural. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebeu e se você está firme nesse propósito aqui junto conosco, compartilhe agora. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais.